não é só o verme que sai andando lá no, no vaso sanitário, ou aquelas pessoas que veem a lombriga saindo pelo nariz, ou pelo ouvido, ou pela boca. Não, são patógenos microscópicos, vírus, bactérias, fungos, tudo isso é parasita. A partir do momento que ele está morando dentro do seu corpo, ele está te parasitando, tá? Então, quando a gente fala, acho que o mais comum que a gente está acostumado é o Ascaris lumbricoides. A Organização Mundial de Saúde, não sou eu, a Organização Mundial de Saúde diz que mais de 65% da população está contaminado por Ascaris lumbricoide. E quantas vezes você foi naquele profissional de saúde e ele falou para você que parasita não existe mais? Será que não? A Organização Mundial de Saúde que falou, não foi nem Elisângela nem Sandra Chagas, tá? Em geral, esses ovos, eles têm que ficar ali no intestino, eles têm que ficar, essas larvas têm que ficar movimentando no intestino, mas por conta dessa parede careca, dessa veia porta, eles caem na corrente sanguínea, atingem os vasos e sobem para qualquer órgão. Então, é muito comum a gente encontrar Ascaris lumbricoides onde? A nível pulmonar, em nível pulmonar. Por isso que nossa, tem uma tosse que não cessa nunca, essa tosse nunca cessa. Não tem catarro, não tá expectando nada, e tem uma tosse, tá? Só para vocês não ficarem muito chateados, só quem coloca ovos são as fêmeas, e elas colocam, em média, 200 mil ovos por dia. Por Só isso que 200 mil quando elas saem para copular. exatamente, e eu gosto, pegando do seu gancho, as pessoas acham que tomando um Anita, um albendazol, assim, vai exterminar tudo, não tem, é muita inocência, né? É muita inocência pensar isso, porque no protocolo IDF tem a parte mesmo das tinturas, que a gente vai explicar na última aula, o que tem que comprar e tudo mais, mas vai entrar tinturas, mas do primeiro ao 70º dia, nós estamos com outras coisas também favorecendo a desparasitação, para poder abranger o maior número e os novinhos, os filhotinhos. Agora, você tomando uma Anita, além de prejudicar seu fígado, por exemplo, a Anita, eu estou falando, porque nas lives que eu faço é muito comentado a Anita, estou citando a Anita. Mas tem outros aí. Vocês acham mesmo que vai matar tudo? Vai pegar os ovinhos? Uma Né? dose Gente, ao vamos ano. raciocinar um pouquinho, né? Sim, Você pode estar com mais de 100 tipos de de parasitas. vermes ou parasitas no corpo. Sim. E assim, eles vivem em simbiose, um protege o outro, tá? Quando um vírus ele está encapsulado, ele tem uma bactéria lá dentro. Então, quando ele eclode, sai uma bactéria. Por isso que às vezes a gente tem o quê? Situações recorrentes de asma, bronquite, bronquiolite, de eczema, de psoríase, que a Sandra falou ontem da questão das peles, de herpes zoster, de herpes simples, de cachumba, pessoas com muitas convulsões, suores noturnos, porque dependendo onde ele estiver, ele vai causar um desequilíbrio muito grande, né? E esse parasita, ele carrega uns amiguinhos juntos, tá? O Ascaris lumbricoide leva quem? Papiloma e adenovírus. Então, tá resfriado direto? Nossa, minha imunidade está baixa, eu pego um resfriado atrás do outro, ao invés de você tomar vitamina C, você desparasita. Não que a vitamina C não seja importante, tá? Então, quando a doutora Uda Clark fala que Ascaris contribui de diversas formas para o câncer, é porque eles quebram a questão cromossômica. Você imagina um parasita que consegue desorganizar o seu sistema, tá? Eles criam o quê? Depósitos de fosfato de tricálcio e cobre e protege inúmeras formas de câncer. Eles são inibidores da telomerase. Os telômeros hoje são dados como os mais conhecidos da juventude. Enquanto maior o seu telômero, melhor condição do seu telômero, melhor é a sua condição de saúde e a sua longevidade. Então, eles fazem o quê? Eles inibem a telomerase. Olha que loucura. Então, você acaba tendo, a gente falou ontem, né, de idade cronológica e de idade biológica. Tem uma diferença gigantesca. Quando ele bloqueia a telomerase, o tumor ele aumenta de tamanho, ele amplia de forma significativa. Por quê? Ele bloqueia a catepsina B, que é uma enzima extremamente defensora desses tumores. Então, ele bloqueia a telomerase, através do bloqueio da telomerase, ele bloqueia a catepsina B, e a catepsina B não consegue defender você do tumor que está crescendo.
tá? Então, ele é portador do oncovírus. Olha como tudo vai se Fora que juntando. a telomerase é longevidade. Quanto menos você encurta seu telômero, mais você vive. Trocando em miúdos, você vai viver menos, por causa de um ser tão microscópico assim. Sim. Outro que é muito comum na população, esse acho que ele ganha meio que de lavada, viu? Ascaris eu acho que vem primeiro e depois é o Enteróbicos vermiculares. Ai, não sei quem que é, sabe? Sim, é o Oxiurus. Ele está alojado aonde? Na mucosa perianal e pode migrar para a mucosa perivaginal em volta do ânus, dando uma coceira e um prurido extremamente desconfortável, tá? As fêmeas do Oxiurus, elas trabalham fielmente durante a noite. Por isso que as pessoas que são contaminadas por Oxiurus, elas têm muito desconforto noturno. Então, se você tem uma coceira anal e se vira na cama à noite, e você tem calorão à noite, muitas vezes não é da sua menopausa, é do seu oxiurus, que ele está ali na mucosa perianal. Ele está muito, muito, muito relacionado com as cólicas menstruais, tá? Esse é um outro relato, eu tinha até me esquecido aqui, graças a Deus são tantos relatos positivos, é outro relato que a gente escuta muito, que as pessoas aliviam demais da questão das cólicas menstruais, aquelas pessoas que não conseguiam trabalhar nessa dentro do protocolo, quando começa a desparasitar, as cólicas menstruais é uma situação libertadora, porque aí, ó, quantas vezes está relacionado ao quê? Ao oxiurus, tá? Então, o que eu falei. Eu lembrei também de uma participante da endometriose, né? Aquela é Tomando linda de viver. Já quer falar agora? Tomando anticoncepcional muita, porque a medicina convencional, né, gente, pelo amor de Deus, né? Eu falo mesmo que matam as pessoas, né? Eu dou minha cara a tapa aí falando que matam as pessoas, porque erros de diagnóstico, erro de tratamento, e aí as pessoas só estão piorando tomando os medicamentos, que eu comecei a live, a aula, falando de medicamentos que prejudicam, aumentam a virulência dos parasitas, para não citar outras coisas, né? E aí o anticoncepcional, que é tão nocivo, né, que pode dar um câncer, uma trombose, trata endometriose com isso. E a pessoa fez o protocolo e praticamente zerou a endometriose. Pacientes diabéticos, né? Além da orientação alimentar que a gente vai dar no protocolo, porque diabetes é uma doença nutricional, também tem parasita que fica no pâncreas, né? Pode falar o nome dele aí. Nossa, o euritrema pancreático. Vou falar dele daqui a pouco. Essa questão dessa proliferação, dessas cólicas que a Sandra falou, né? Que eu comentei, ela acentuou ali, ele traz essa agitação noturna e observe muito em crianças que se vira extremamente agitada na cama, vira para lá, vira para cá, vira para cá. Ele não tem a percepção, às vezes, direta da mucosa, da coceira perianal. Mas se a mamãe, na hora que for lá limpar, dá uma olhada, ele vai ver que a mucosa sempre está bem irritada, tá? Também vai causar um oxiúros, problemas intestinais. Por quê? Porque eles irritam a parte interna da parede do intestino. Agora, a maioria dos casos de apendicite estão relacionados a oxiúros. Mas a apendicite não serve para nada, o apêndice não serve para nada, né, doutora Sandra? Não tem nada lá de bom, né? Por isso que as pessoas estão com a imunidade lá embaixo. Intestino desbiótico hiperpermeável e muita gente já tirou o apêndice, que tem uma microbiota lá também. É isso que eu queria que ela falasse. Porque, gente, muitas vezes, Deus ele não errou no projeto, ele fez um projeto completo, ele fez um projeto perfeito. Não tem que tirar nenhuma peça. Se algum profissional da área da saúde acha que alguma peça do seu corpo não serve para alguma coisa, ele só não aprendeu para que serve, porque Deus não ia errar no projeto. Nenhum fabricante de automóvel coloca uma peça que não precisa dentro do carro e alguém, quando vai arrumar o motor, joga fora. Ah, essa aqui não precisa. Isso aqui é besteira, não serve para nada. É óbvio, tem uma flora riquíssima ali dentro. E quantas vezes ele é removido. Ah, não, vamos remover porque isso daqui não tem condições. Olha só, a gente tem parasita envolvido, tá? Também está envolvido em infecções urogenitais, tanto masculinas quanto femininas, tá bom, gente? Quando a gente fala em ancilostoma, a gente vai falar o quê? É um outro parasita, não são coisas grandes não, tá? São coisas pequenas. O parasita é um parasita bem menor, tá? E ele está presente aqui na maioria das colites ulcerosas.
Olha só, colite ulcerosa. Então, se você tem um diagnóstico de colite, será que tem um ancilostoma? O que isso pode provocar? Ataque epilético e até coma, tá? Bronquite, inflamação linfática, anemia, aquelas pessoas que ficam repondo ferro e não sustenta. Por que não sustenta? Tem às vezes um ancilostoma, porque os parasitas eles também roubam os nossos nutrientes, tá bom?